Existe uma interminável discussão sobre o cristão poder ou não poder ouvir música secular. Mas eu vou um pouco além. Eu acho que o cristão ele deve ouvir música secular. Não deve ouvir no sentido de ele é obrigado. Se ele não gosta de nenhuma, tudo bem. Mas eu acho que ele deve ouvir no sentido de que, como ele vê um filme, como ele assiste uma partida de futebol, vai num parque de diversões, o lazer, de modo geral, eu considero lazer a maior parte do tempo, ele não se inibe de fazer essas coisas, na verdade ele aproveita delas. E por que não da música secular? Bom, porque a gente tem uma certa barreira, um jeito de enxergar a música secular que nos faz nos distanciar dela. E essa maneira de enxergar isso, essa forma de enxergar isso, eu acredito ter uma raiz que é nociva, ou seja, que é prejudicial para o cristão, que o cristão deveria tomar cuidado com isso, que ele não deveria viver com essa mentalidade, porque tem muito poder para prejudicá-lo. Então, esse vídeo, na verdade, é sobre isso. Eu vou, no final, chegar a essa conclusão sobre música secular, porque eu acho que o cristão deveria aproveitar disso também. Mas o ponto que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo é sobre uma raiz um pouco mais profunda. Então, caso você continue discordando na música secular por vários outros motivos, aproveite o conteúdo que eu vou trazer aqui, porque a gente pode discordar, mas aquilo que eu vou trazer aqui, tenho certeza absoluta que está diante da Bíblia, que faz sentido. No final eu vou chegar nessa conclusão sobre a música, se não fizer sentido para você, tranquilo. Mas entenda a lógica do argumento aqui, você vai ver como isso vai fazer, com certeza, diferença na sua vida, beleza? Se você não me conhece, está chegando agora nesse vídeo aqui do nada. Meu nome é Yuri Tavares, estou comentando, ensinando, conversando sobre teologia aqui nas redes sociais já tem um tempinho, nem sei mais o cálculo de quanto tempo. Tem uma comunidade de ensino teológico chamada Cosmos, onde eu ensino a Bíblia. Lá eu te ajudo a parar de ver a Bíblia como livro fragmentado e te ensino a enxergar tudo isso como se você fizesse parte da história, de fato você faz, e como você se encaixa nisso. Então você vai ver a Bíblia como uma coisa só. Se você quer conhecer melhor, o link está aqui embaixo da página para você dar uma olhadinha. Qualquer dúvida pode deixar também nos comentários, me enviar no privado, que eu vou te responder, beleza? Mas clica aqui para você conhecer a Cosmos, vai valer a pena demais. É um dos melhores cursos teológicos que tem no mercado com essa proposta, tenho certeza, te garanto isso, beleza? Então vamos pensar aqui sobre o conteúdo. Essa visão da música secular ser um problema para o cristão, ela parte de um ponto que vem da ideia de a gente chama isso de dicotomia. O que é uma dicotomia? Dicotomia é quando você divide duas coisas, você divide em dois lados, né? Yuri, só dá para dividir em dois lados. Eu acho que dá para dividir em mais que dois lados, não? Você pode dividir a pizza em vários pedaços. Dicotomia é quando você divide em dois lados alguma coisa. Então, tem um lado de lá e lado de cá. Por exemplo, a política brasileira ela é muito dicotômica, porque você vê o lado da direita e o lado da esquerda. Então, é só um exemplo. Isso é uma dicotomia, tá dividido, sabe? A dicotomia não necessariamente é algo ruim. Você pode ter o lado de lá e o lado de cá e isso ser uma coisa boa. Isso é uma possibilidade, beleza? Em alguns casos, em outros vai ser algo ruim mesmo. Mas a gente tem uma dicotomia que é muito ruim no meio cristão, que a gente acaba fazendo, que é o que vai resultar na música secular, que é a dicotomia da secularização. Essa ideia de algo que é secular. Então, o que é secular pra gente? Quando você fala secular, a primeira coisa que a gente pensa, geralmente, música. Então, tem a música cristã, a música, alguns vão chamar de gospel, outros não vão nem falar isso, vão falar música cristã mesmo, e a música secular. Mas a gente também coloca outras coisas dentro do parâmetro secular, como, por exemplo, eu tenho trabalho. O meu trabalho, eu não sou pastor, não sou teólogo, não sou, sou metalúrgico. Então, eu tenho o meu trabalho secular. Vamos dizer que a pessoa que é o metalúrgico também é um diácono na igreja. Então, ele vai dizer que ele tem... Melhor, ele é um pastor na igreja, numa congregação. Ele vai dizer que ele tem o trabalho secular e ele tem o trabalho cristão, trabalho santo, que é ali o espiritual. Tá bom? Na igreja, ele é um clérigo da igreja, né? Numa terminologia boa da teologia. Então, assim, a gente faz essa divisão. Só que o que é curioso sobre essa divisão é que você não encontra ela na Bíblia.
Essa ideia de algo secular, essa ideia não está na Bíblia em lugar nenhum. Não existe. Se você encontra... tudo que... Eu tenho muito cuidado de falar assim, me manda um versículo sobre isso, porque sempre tem alguém que vai mandar. O versículo sempre vai estar fora de contexto, sempre vai estar isolado, mas alguém vai mandar, porque se você quiser usar a Bíblia para sustentar seus argumentos, você sempre vai conseguir. Você só vai ter que manipular ela, então eu não falo esse tipo de coisa. Mas assim, se você olhar direitinho dentro do contexto de cada livro, de cada estrutura, você não encontra essa divisão, porque a própria Bíblia não faz essa divisão. Em outras palavras, embora a gente fale muito sobre o que é secular e o que não é, o que é cristão, esse conceito ele não existe diante de Deus. A Bíblia não traz isso. Isso é um conceito nosso, a gente desenvolveu essa parada e está por aí compartilhando. Mas não existe algo secular e algo cristão. O que existe é algo sagrado e algo profano. Aí beleza. Algo santo, algo de Deus... e algo que não é. Então, como que eu vou falar sagrado e profano? Não vou ficar usando esses termos. Eu vou falar é de Deus, não é de Deus. Porque aí fica mais fácil da gente entender. Até porque uma explicação rasa para você, mas é que a palavra sagrado, na verdade, ela significa simplesmente separado. Então, o que é ser sagrado? Santo, a mesma coisa, tá? Que vem de sagrado. O que é ser santo, sagrado? É ser separado para Deus, por Deus, de Deus. É basicamente isso. Então, pela lógica da Bíblia, os cristãos são chamados de santos. Nós, você que está assistindo que é cristão, nós somos santos perante Deus. Por quê? Porque nós somos perfeitos? Não. Mas porque fomos separados do mundo para Ele, entendeu? Então, essa é a lógica de Deus. Isso é ser sagrado. O que é profano? Contra Deus. Não é de Deus. Então, o que existe pela lógica bíblica? Algo que é do Senhor, que pertence ao Senhor, que é para o Senhor, que agrada ao Senhor, e algo que não é do Senhor, que não agrada o Senhor, que não pertence ao Senhor, que não é do Senhor. Esse é o panorama. Ou seja, a visão que a gente tem do secular e do cristão não está na Bíblia. Qual é a visão que está na Bíblia? Do que é santo, de Deus e do que não é. Yuri, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque quando a gente fala que é a mesma coisa, basicamente eu estou dizendo, eu dei exemplo aqui do cara que é metalúrgico, eu estou falando que no trabalho dele, quando ele está no trabalho dele, ele está servindo ao diabo. Eu estou basicamente falando isso. Por quê? Porque não é algo espiritual. Se eu digo que é a mesma coisa, eu estou falando que o atendente do supermercado passa a maior parte do dia dele fazendo algo profano. E aí, no final do dia, quando ele ora, ele faz algo crente. Eu não posso falar isso, porque isso é completamente absurdo. Na verdade, não. Aquele cara que está lá atendendo o caixa do supermercado, aquele cara que é bancário, que é secretário, aquela moça que é, empresária. Então, essas pessoas que estão exercendo essas funções, que não são necessariamente ali funções dentro de uma igreja ou um ministério eclesiástico, tá? Que é o termo, eu não vou chamar de espiritual, você vai entender por quê, mas que é eclesiástico, no meu caso é uma coisa eclesiástica, eu estou te falando sobre Deus, isso é direto. Mas eu poderia, como eu já fiz por um tempo, ensinar comunicação, como conversar, como falar bem. Isso deixa de ser de Deus? Não deixa. Porque se eu falar que não é de Deus, se não é de Deus, é do diabo. É assim que funciona. Quando eu coloco esse padrão, não é de Deus, então é do diabo, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o atendente, o bancário, a empresária, a médica, a cirurgiã, essas pessoas, elas estão em serviços profanos. Elas estão, de certa forma, servindo ao diabo. E a gente sabe que isso não é verdade, não funciona assim. Então, o que a gente fez? A gente criou um termo chamado secular, para dividir o que é da igreja e o que não é da igreja. Só que não funciona assim a vida. Porque quando Deus ele cria a vida e ele estrutura tudo, você vai ver com Adão, Deus dá algumas ordens para Adão. E uma dessas ordens é: cuide de tudo. Seja mordomo de tudo, domine sobre a terra, sobre as plantas, sobre os animais, sobre todas as coisas. Elas estão diante das suas mãos. O que Deus está fazendo ali para Adão quando ele fala isso é uma das coisas que a gente chama de um mandato cultural.
A cultura estava ali naquele momento sujeita a Adão. Então tudo que Adão viesse a criar seria responder à obra de Deus. Em outras palavras, o que eu estou dizendo aqui é, quando eu, ao invés de ferir a natureza, eu vou lá e cuido da natureza, eu estou obedecendo uma ordem de Deus. Se eu estou obedecendo uma ordem de Deus, eu estou agradando a Deus. Logo, isso não é profano, isso é santo, correto? Óbvio, está na Bíblia. Em outras palavras, se eu cuido de um animal, poxa, uns amigos acabaram de abrir um pet shop, muito maneiro, tá entregando cuidado para os animais. Nós estamos servindo a natureza fazendo isso. Logicamente, servindo também a Deus. Isso agrada a Deus, então não é profano, é santo, é de Deus, é sagrado, de certa forma, a partir da explicação que eu coloquei para vocês do que é sagrado, beleza? Só para ficar claro. Então é de Deus. Ou seja, o cara que está lá no banco, atendendo o cliente, ajudando ele a armar as contas, ele está contribuindo para que a engrenagem do mundo gire. Ele está fazendo, óbvio, de uma maneira honesta, de uma maneira correta, porque se não tiver, então é profano, porque Deus quer que seja justo. Mas se ele está fazendo de uma maneira justa, ele está ajudando o senhorzinho a fazer, ele está ganhando o dinheiro dele por isso, porque é o trabalho dele, mas ele está colaborando. Então ele está prestando um serviço à sociedade. Se ele está prestando um serviço à sociedade, ao mundo que Deus criou, a partir da ordem que Deus deu, então ele está agradando a Deus. Por isso você que é médico, doutor, gari, jogador de futebol, atriz, não sei, qualquer uma dessas coisas, de alguma forma você presta um serviço. Você ajuda as pessoas a se curarem, você tira o lixo da rua, você presta lazer, entrega lazer e as pessoas podem se divertir, descansar do dia de trabalho, vendo um filme legal, vendo ali uma partida de futebol. Você está prestando serviço a outras pessoas, entende a lógica? Em outras palavras, se você faz aquilo corretamente, de uma maneira honesta e com bom coração, você está adorando a Deus. Logo, o teu trabalho não é um pedacinho da tua vida fora da tua espiritualidade. O teu trabalho, na verdade, é um pedaço desse todo cristão que você é. Isso é o teu trabalho. Então, quando você vai lá para o teu escritório, porque você tem que atender o cliente tal, porque ele está com problema tal, e você faz aquilo da maneira correta, ajuda ele, Deus sorriu do céu. Você não falou de Deus para ele. Pode fazer isso? Deve, porque é um mandato para todos os cristãos. A gente não pode se inibir. Mas só de você fazer um bom trabalho, isso já é ótimo. Eu não lembro exatamente quem falou isso, mas alguém falou assim, eu acho que foi Lutero, se eu não me engano foi Lutero. Alguém perguntou assim, eu sou um sapateiro e tal, e eu quero me entregar a Deus, como eu posso ser um bom servo de Deus? E aí ele responde, se eu não me engano foi Lutero, se não foi, você sabe quem foi? Deixa aqui embaixo para ajudar a galera que está vendo o vídeo. Aí ele responde assim, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Isso é agradar a Deus. Então nós agradamos a Deus nesse todo. Entende a lógica daquilo que eu estou falando aqui? A gente agrada a Deus nesse todo. E aí quando a gente entra nesse padrão da música secular, que eu já pontuei aqui para vocês, esse conceito não existe, algo que é secular, o que não é. A gente inventou essa ideia para poder separar o que é eclesiástico. Eclesiástico quer dizer que é da igreja, tá bom? De certa forma. Do que é da igreja, do que não é, mas isso não está na Bíblia. Quando a gente faz isso, a gente acaba criando barreiras. Por que eu comecei citando a música para falar tudo isso aqui que eu vou falar? Porque a gente enxerga muito esse negócio na música, do secular. Isso implica na forma como você trabalha. Talvez você não esteja trabalhando como você deve, porque você olha para o seu trabalho e fala, essa é a parte secular da minha vida. Você olha e fala assim, o salário é mínimo, o esforço é mínimo. Quantas pessoas não falam isso? Sendo que você não entendeu que o seu trabalho é também uma forma de agradar a Deus. Você não trabalha só para o seu patrão, você trabalha também para Deus. Não estou falando com isso que você deva se submeter a um trabalho análogo à escravidão. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, entenda que ali você serve a Deus também, porque você serve a sociedade, a comunidade que Ele desenvolveu. E aí, voltando a pensar na música, por que música secular não existe? Eu já pontuei que não existe. O que determina, então, se uma música é boa ou se uma música é ruim? O que determina é aquilo que está sendo proferido, aquela letra sendo proferida. Ela agrada a Deus
ou ela desagrada a Deus? Ela é de Deus ou ela não é de Deus? Ela é a favor de Deus ou ela é contra Deus? Gente, tem músicas do Oruan? Músicas é forte. Gente, tem uma música do Oruan que eu tenho certeza que agrada muito mais a Deus quando nós cantamos do que Sabor de Mel. A Minha Vitória Hoje tem sabor de mel. Com certeza. Porque o que determina ali se aquele conteúdo, aquela coisa está agradando a Deus, não é quem está falando, mas o que está sendo dito. Isso significa que Deus vai receber a adoração de um homem mau, de um pecador não regenerado? Não significa. Eu não estou falando sobre adoração. Tem músicas que são adoração e tem músicas que não são. Não é isso. Lembra que no começo eu coloquei a música no campo do lazer. Foi esse o campo que eu coloquei. Agora, no questão de agradar, é o quê? Poxa, tem uma música cristã, Sabor de Mel, uma música teoricamente cristã, que basicamente está compartilhando a vingança. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Isso é papo de crente, por acaso? E aí eu vejo uma música do Oruan, que é um cara extremamente controverso, eu não vou me ater aqui aos comentários, mas que vocês sabem bem, mas com uma música que o cara tá cantando sobre as bênçãos de Deus, a terra prometida, o desejo de fazer a mãe se orgulhar pelo que ele tá fazendo. Pode ser uma completa mentira, mas se eu tô cantando isso, eu sou um servo de Deus, se você tá cantando é um servo de Deus, Deus está se agradando desse conteúdo, muito mais do que Sabor de Mel. Ou seja, não é sobre o conteúdo, ou melhor, é quem está falando. Não é isso que determina se algo agrada a Deus ou não. Porque se fosse o caso, talvez você não pudesse usar a sua roupa que você está usando, porque quem sabe foi um ateu que costurou. Talvez você não pudesse usar, quem sabe, a internet, o computador, eu não vou saber, eu estou dando exemplos, porque às vezes foi alguém de uma outra fé, alguém que não compartilha dos seus princípios, quem sabe? Se tudo que você come, o teu cozinheiro não é de uma outra religião, e a gente não pode provar daquilo? Claro que pode, porque se está nesse mundo, a partir dessas lógicas que Deus fez, e não é algo que ofende a Deus, então serve a Deus, então agrada a Deus, então é de Deus. E você pode até discordar das músicas por outras questões. Porque os ritmos musicais invocam demônios. Gente, a Bíblia não está dizendo isso em lugar nenhum. Você não vai achar isso na Bíblia. São sempre argumentos fora da Bíblia. Dentro da Bíblia você não encontra, mas você pode acreditar nisso, pode acreditar. Agora, você tem que concordar comigo que essa visão do secular e do cristão, ela é muito mais prejudicial do que positiva, porque nos impede de viver uma vida correta, nos impede de fazer algo bom, como deve ser, algo certo no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nos impede, porque a gente fica sempre dividindo coisas. E eu tenho dificuldade de adorar a Deus no meu trabalho, tenho dificuldade de adorar a Deus nos meus estudos, tenho dificuldade de adorar a Deus no meu lazer, porque eu acho que adorar a Deus é só orar e só ler a Bíblia. Quando servir a Deus em todos os aspectos da minha vida também é uma maneira de adoração. Se fez sentido para você, ou se não fez e você quer comentar o que você acha sobre isso, por favor, eu sempre peço isso no final, porque eu leio todos sempre. Deixa aqui embaixo nos comentários, beleza? Vai ajudar demais. Fechou? Fica com Jesus. Estamos sempre vivendo melhor do que os lírios.